Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, sou universitária da Faculdade Federal de Santa Maria. Hoje nós vamos ver na aula de História sobre as grandes navegações lógicas comerciais mercantis da modernidade. Eu trouxe aqui para vocês uns slides com tópicos onde eu vou comentar para vocês. Eu tenho aqui a imagem das grandes expedições, tá? Os navios, que na época eram chamados de caravelas, elas iam e faziam as viagens em grandes oceanos nos mares. Também tem aqui a definição, né? Uma definição da expansão marítima igual a grandes navegações. O que isso quer dizer, né? Eles são termos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Eles são um conjunto de expedições marítimas que buscam atingir o Oriente, né? O Oriente, as Índias e a China. Por que eles tinham esse objetivo? Porque nas Índias e na China, no Oriente, eles buscavam as grandes especiarias, né? Era lá que tinha as valiosas e cobiçadas especiarias. Isso nos meados do século XV, XVI e XVII. As consequências também que levaram às grandes navegações foram a valorização de Portugal e Espanha, né, na economia europeia, e começou também o começo da escravidão e do comércio. O reaquecimento do comércio no final da Idade Média, ele formou um amplo mercado consumidor, né, com interesses na compra desses produtos manufaturados e especiarias. O acesso do comércio era necessário percorrer várias longas rotas, né, comerciais. E essas rotas comerciais, elas eram intermediadas pelos árabes e italianos, né? Então, por eles serem intermediários, esses produtos manufaturados e especiarias se tornaram com um valor muito elevado. E então só adquiriam esses produtos uma pequena população que tinha alto poder aquisitivo, né? Outro motivo também era a falta de moeda no interior europeu. Então, com todas essas consequências, né, movido pelo pacto, os reis e a burguesia do comércio mercantil e a Igreja Católica, para que acontecesse as práticas comerciais e alcançassem lucros mais expressivos, ocorreu a procura de novas rotas, tá, comerciais, as quais pudessem eliminar os intermediários, né, os árabes e os italianos. E também a procura de novas terras, onde fosse também possível realizar exploração e obtenção de metais preciosos para a fabricação das moedas. Aqui eu trouxe os fatores que motivaram, né, as grandes navegações. Nós temos aqui encontrar novas terras, né? O objetivo deles que eles tinham era encontrar novas terras. Por quê? Porque as terras onde eles já estavam eram insuficientes, né, para a produção agrícola. Então eles tinham que procurar umas novas terras para também adquirirem para a produção agrícola. A busca de metais preciosos, né? Essa era uma das etapas também que eles queriam buscar essas terras, porque eles queriam uma exploração nessas terras, né, em busca de ouro para a fabricação de moedas. Outro motivo, a busca por novas rotas, né? Então essas novas rotas era para ter umas rotas comerciais, principalmente para as Índias, diretamente para as Índias. Outro motivo, a expansão do comércio, né? Então, o que eles queriam? A expansão do comércio, eles podiam dar mais lucros, né? Aí eles podiam trazer, além das especiarias, dos produtos manufaturados, eles podiam trazer o açúcar, o ouro, a porcelana, as pedras preciosas, as especiarias, as plantas medicinais também, né? Perfumes, óleos, todos esses produtos para poder o quê?
poder render mais lucros, né, e adquirirem mais impostos. Também nós temos aqui a expansão da fé cristã, né? Eles queriam o quê? Eles queriam buscar mais também cristãos para a Igreja Católica. Aqui, comércio mercantis, tá? Eu separei umas figuras aqui para a gente comentar agora sobre as especiarias e as moedas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mercantilismo, tá? O mercantilismo, o que que é? É um conjunto de estratégias para consolidar seus estados nacionais, né? Os governantes europeus, né? Eles queriam fortalecer os estados nacionais. Então, isso que é o mercantilismo, tá? Isso era durante 1453 até 1859, mais ou menos, tá? Ali, no caso, esses anos, esses meados assim, ó, era o auge da moeda. As especiarias, tá? Nós temos aqui na imagem várias especiarias que eram um grande valor comercial na Europa. A pimenta do reino, o cravo, a canela, a noz moscada, gengibre, tá? Por que era muito importante essas especiarias e por que era muito elevado o valor, né, desses produtos? Era elevado por quê? Porque todas as especiarias era para melhorar o sabor dos alimentos, né? E como na época, assim, a gente sabe que não existia geladeira para a conservação desses alimentos, né, principalmente da carne, eles usavam para também a conservação desses alimentos, todos esses tipos de especiarias, tá? Por isso que era um valor muito elevado. Aqui nós temos também as moedas, né? Na imagem aqui ao lado, a gente vê as trocas, né? Um homem ali, ó, trocando peixe por sementes, né? Então, assim, ó, as trocas era do outro lado do Oceano Atlântico, né? Eles faziam o pagamento com outros materiais como se fossem moedas. Eles trocavam as sementes de cacau e feijão, né? Os pedaços de pano, as sedas e tubos de penas de aves cheios de pó de ouro. Esses materiais também eram como moedas, né, do outro lado do Oceano Atlântico. Ali também aparecem moedas, joias, ouro, né? Isso aí, ó, era as moedas, o ouro, joias, metais preciosos, né, os quais aumentou muito o fluxo para a Europa. Tanto que a moeda, o nome numismática, né, ela vem do grego, que também foi denominada depois nomisma, tá? Que era a famosa moeda bizantina de ouro. Aqui eu trouxe para vocês um resumo em quadrinhos, tá? Das grandes navegações. Aqui nós podemos observar que tem as grandes navegações na Idade Moderna, de 15 a 17, né? De 15, 16 e 17, né? Nesses séculos, as grandes navegações. Pré-requisito principal, o Estado moderno. Pois ele mobiliza recursos em escala normal. Aqui nós podemos ver, ó, que tem os impostos, né? Mais burguesia rica que disputa e também disposta a lucrar, né, a investir, que também tem mais lucros. O que eles pretendiam? Eles queriam era buscar mais riquezas, encontrar mais riquezas, né, para comercializar e para esse comércio render mais impostos, né? E isso para eles ia gerar mais lucros. Nós temos ao lado também os primeiros estados modernos, né? Que foi Portugal. Portugal foi a primeira a ter a expedição marítima, né? Depois, no segundo, a Espanha, né? Que também seguiu o empreendimento. Aí depois vem Inglaterra, França, né? Que nós podemos ver nos quadrinhos aí. Temos também o ciclo oriental Portugal, tá? Réplico africano, Portugal e África. Aí nesses quadrinhos nós temos aí, ó, o que?
Portugal, né? Na Índia, especiarias. Na África, marfim e escravos, né? Antes, o monopólio das especiarias pelos árabes e pelos italianos, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Agora, Portugal obtém uma rota direta, né? Então, eles tiraram aqueles intermediários que tinham, né? Que elevavam muito o valor do produto. Hoje, eles mesmos vão e buscam diretamente esses produtos, tá? Aonde também ele rende mais lucros, né? Para eles. Aí lá embaixo nós temos o ciclo ocidental, a Espanha, né? Que aqui os reis também colaboraram muito com riquezas. No meio do caminho havia uma América, né? O descobrimento da América. Temos o Tratado de Tordesilhas, que isso a gente não comentou, mas tem aqui no quadrinho pra gente ver. Depois tem o Tratado, né? A linha imaginária, que também foi naqueles meados, naqueles séculos. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Muito obrigado, tá?